Isso. Está gravando? Opa, tô gravando, pastor Paulo. Certinho. Obrigado. Então tá aqui, ó. A igualdade de Jesus na Trindade, de Gênesis a Apocalipse. E de certa forma, nós fizemos aquele comentário com base em 1 Coríntios, o capítulo 15, né? Principalmente ali os versos 24 ao 28, e fala que Jesus vai entregar o reino ao Pai. Então, qual que era a ideia que nós passamos ali para vocês? Na aula, do início ao fim, a temática foi exatamente essa. E Jesus, ele é igual ao Pai. E por ser igual ao Pai, na sua divindade, quando nós vemos qualquer texto bíblico que fala o fato de Jesus entregar, que Jesus é menor que o Pai, como lá no próprio João ele diz, né, o Pai é maior do que eu, todas estas palavras e todos esses versos têm a ver, claro, com o Jesus que se encarnou, que se fez homem. Então, como ele foi o Filho de Deus e se encarnou e venceu o diabo, automaticamente ele estava submisso. Então, como um homem comum, ele teve que vencer e a dependência dele total era de Deus. Então, tudo que ele falava ali não é como a segunda pessoa da Trindade. Ele falava como o segundo Adão. Se você não tiver essa ideia na sua cabeça, muitos textos bíblicos você não vai entender. Então, sempre pensa nisso. Jesus, como eu sempre expliquei para vocês, ele é o segundo Adão e veio cumprir a promessa de Gênesis 3,15. E por que veio cumprir a promessa de Gênesis 3,15? Ele é o descendente da mulher, o segundo Adão. E aí nós fomos trabalhando toda essa questão da igualdade de Jesus na Trindade. E é claro, né, paralelo a isso, nós trabalhamos a sua humanidade e a sua divindade. Então, basicão aí, a Trindade sempre, tá? Eu vou sempre reforçar para quando nós tivermos a aula após a pneumatologia, que é um complemento da aula de pneumatologia, nós vamos falar, tem algumas aulas só sobre a Trindade. Então vocês já estão sendo preparados desde a aula de teontologia, agora em cristologia, depois na pneumatologia. Nós estamos falando de cada pessoa individualmente e em uma ou outra aula, nós sempre trabalhamos aí com vocês essa ideia. Então, eu estou aos poucos introduzindo vocês na ideia da Trindade. Então, sempre a Trindade, né, é composta de 3 pessoas. O Pedro, na aula passada, ele fez uma pergunta relacionada à questão dos tronos. Né? Como ou quantos tronos nós veremos lá no céu? É claro que quando nós falamos isso, está sempre relacionado a uma imagem humana, porque nós não sabemos, né, como que é essa estrutura lá no céu. Então, se nós utilizarmos a nossa linguagem humana, o que nós conhecemos aqui da estrutura humana, você sempre tem que pensar em 3 lugares. Tá? Porque são 3 pessoas que têm a mesma essência divina. Se vocês colocarem isso na sua mente e aos poucos deixar que a sua mente vai se abrindo para essa questão, sempre 3 pessoas e uma essência divina. Então, quando nós falamos uma essência divina, nós chamamos essa essência divina de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, cada pessoa é igualmente Deus, mas também são distintas entre si. É claro, se cada pessoa é Deus, tem os atributos da divindade, se são pessoas, automaticamente elas são distintas entre si. No sentido de o Pai ser um, o Filho ser outro e o Espírito Santo ser outro. O Pedro também, em uma das aulas, ele falou que, num debate aí, alguém falou que nós não podemos usar o termo pessoa, porque o termo pessoa se refere a humanos. Então você resolve isso de forma muito simples. Não chama de pessoa, chama de um termo filosófico que é chamado ente. Ente é E-N-T-E, ente, eu estou falando ente, para não falar ente, né? É a maneira da gente pronunciar o E aí como I. É E-N-T-E, ente. Cada um desses entes, eles são o quê? Diferentes entre si, enquanto pessoas, mas na essência são uma só pessoa. Então nós temos aí esses 3 entes da divindade. Para você substituir o nome pessoa, tá? Porque esse termo ente é um termo genérico que se aplica à pessoa, que se aplica à divindade, que se aplica ao objeto, ele se aplica a tudo. Então, um argumentinho fraco desse aí, né, que essa pessoa deve ter usado lá, não sei, na discussão, no debate, no ensino, é muito simples de resolver. Um só Deus, e os 3, né, estão em uma relação de amor perfeito, não há diferença entre eles, porque Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. E eles estão
né, do começo nosso, porque eles não têm começo e também não têm fim, mas do começo nosso, da nossa existência, da existência dos anjos, da existência da eternidade, eles já estavam lá, tá? Trindade, você sempre pensa em eternidade. Não tem começo e não tem fim. A igualdade de Jesus na Trindade, após a sua ressurreição, Jesus é reconhecido por seus discípulos e adorado. Atos, João 20, 28, se eu não me engano aí, é quando Tomé se prostra, né, e diz lá, Deus, Senhor meu e Deus meu, chamando Jesus literalmente de Deus. E Jesus, ele não recusa em nenhum momento a adoração, demonstrando a sua divindade. Ora, de Jesus, nenhum outro ser pode receber adoração, senão se constitui idolatria por parte da outra pessoa. Nos evangelhos, nós temos aí o batismo de Jesus, onde o Pai fala, o Filho está sendo batizado, e o Espírito Santo ali se manifesta na forma corpórea de uma pomba. Então nós vemos ali no batismo de Jesus, Deus falando, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e Deus dizendo ali, né, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. No Antigo Testamento, Isaías 7,14, dá ali o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E é exatamente, é Deus que esteve conosco. A segunda pessoa da Trindade esteve conosco. E se a segunda pessoa da Trindade esteve conosco, automaticamente Deus Pai e Deus Espírito Santo também esteve conosco, representado ali pela pessoa de Jesus. Nas epístolas, é aqui que entra, né, Efésios capítulo 2, no verso de número 5, diz lá, né, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de servo, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós vemos em Isaías 14, a divindade de Jesus, pelo nome Deus conosco, e em Filipenses 2,6, nós vemos aí esse esvaziamento dessa divindade, ou seja, Deus se encarna, a segunda pessoa da Trindade se encarna, torna-se um homem, como todos nós, com exceção do pecado, para que, mediante o vencimento do pecado, da morte, do inferno, das adversidades, das tribulações, ele pudesse vencer ao inimigo. E é claro que esse inimigo, como nós vimos lá, ele não está totalmente derrotado no sentido de decreto, né? Ele sabe que ao final ele vai ser derrotado, mas no presente momento, nós que conhecemos a derrota de Satanás, mas conhecemos porque a Bíblia revela e desvenda para nós o mistério do futuro, que ele será, no futuro, condenado ao lago de fogo. Então nós temos essa derrota por antecipação, mas no presente momento ele está na ativa. Então trabalhamos essa questão de Jesus ter vencido a morte, ter vencido o pecado, ter vencido a Satanás, mas ele está assentado no trono, esperando o momento que realmente todos os seus inimigos serão subjugados, serão definitivamente, totalmente derrotados. Daí vem o verso de Coríntios que nós lemos, que quando ele realizar todas essas coisas, então ele nos representará diante de Deus como segundo Adão, que cumpriu todas as promessas de Gênesis 3,15, e eternamente ele será o nosso representante. Tá? Então trabalhamos aqui Gênesis 3,15, Gênesis 1, do 1 ao 3, que fala da divindade de Jesus como Criador, né? Está aqui, de todas as coisas. E Gênesis também 22, do 1 ao 14, que vai simplesmente mostrar para nós algumas tipologias, algumas metáforas, algumas sombras daquilo que Deus faria com a semente da mulher no sacrifício ali do cordeiro, né, que na verdade ao final foi o cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac, que vocês conhecem tanto essa passagem. Aí nós vemos Jesus nos evangelhos, né, o nascimento de Jesus, a última ceia, Jesus aqui curando muitos paralíticos, e essas curas sempre nós entendemos que, como homem, era Deus que o dotou da capacidade de curar. Então, não necessariamente as curas que Jesus efetuava, ele o fazia por conta da sua divindade. Em um outro momento, nós já falamos sobre isso, em alguns milagres, ele demonstrava a sua divindade. Mas na maioria deles, era o Espírito Santo que o dotou dessa capacidade
para, dessa forma, ele operar os milagres. É por isso que em alguns versos nós vemos Jesus dizendo, né, que tudo que ele pede, o Pai atendia. E por que o Pai atendia? Tudo que ele pedia. Porque tudo que ele fazia não é para a glória dele, era para a glória do Pai. Então, a vontade de Jesus, os atos de Jesus estavam alinhadíssimos com a vontade de Deus. Então, é por isso que tudo que ele pedia era atendido por Deus. E aí, quando ele pedia, ele estava pedindo como o homem, como o segundo Adão, ou Jesus encarnado, que tinha a total dependência de Deus. Colossenses, do verso 15 ao verso 20, ele é apresentado aí como primogênito de toda a criação. Nós já estudamos esse verso específico, esse termo específico, tá? O que é o significado desse primogênito. Hebreus 4,15 vai nos falar que ele não tinha pecado, que ele é o sumo sacerdote que intercede por nós hoje. E como sacerdote, ele terá esse título eternamente. Não como o ato de interceder na eternidade, mas como uma marca daquilo que ele sempre fez por nós na terra. Aí nós entramos na questão, né, do nosso Jesus ser aquele que tem as marcas, e por ter as marcas ali da crucificação, o nosso Jesus é aquele que terá essas marcas como que? Como representante, como uma representação, como algo que mostrará a sua atividade na terra e o seu sacrifício eterno em favor da humanidade. E aí nós falamos que isso foi lá no Novo Testamento como uma demonstração de que o que morreu foi também o mesmo que ressuscitou. Então, as marcas nas mãos, nos pés e ao lado eram uma marca visível de que ali estava o mesmo Jesus. Tá? Nós discutimos bastante essa questão. E é claro, né, irmãos, tem outros versos que a gente poderia dar aí para vocês, mas alguns aí a gente vai dando, tá? E é bom vocês sempre aí fazerem pesquisas em cima daquilo que nós falamos, tá? Vai pesquisando, vai colocando aí o seu livre-arbítrio para pesquisar. Eu vou falar só um pouquinho acerca desta questão um pouco mais adiante, tá? Aqui nós já vemos Apocalipse 21, 4, trabalhamos essa questão a partir de Apocalipse 20, 21 e 22, onde o pastor Narciso, ele pediu para nós aclararmos um pouco mais sobre a questão se Jesus é demonstrado, né, pós sua glorificação, governando com o Pai. E aí nós trabalhamos de Apocalipse 20 até Apocalipse 22, mostrando que há essa realidade. Então, Apocalipse 21, 4, diz lá que Deus enxugará todas as nossas lágrimas. E aí nós fechamos, né, toda a ideia que Jesus entregará o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Então, o futuro, né, nos fala desse momento em que Jesus consuma toda a sua obra e entrega o reino ao Pai. No sentido de falar, Pai, por toda a eternidade agora, toda a estrutura criada está submissa a Ti. Os anjos, os homens e tem uma, né, eu posso colocar aqui entre aspas uma questão, e aí nós não posso entrar agora, só vamos entrar na questão de escatologia de toda a criação no geral, tá? Esse versículo, né, 1 Coríntios 15, 28. Está gravando, pastor? Sim, irmã Rose. Obrigado. Apocalipse 15, 28 é o centro, mas nós trabalhamos toda a ideia de Apocalipse 15, 28. Então, quando Jesus entregar o reino ao Pai, Deus será tudo em todos. É claro, irmãos, que esse Deus aqui que o texto está falando, não é só na ideia, no sentido, né, de Deus Pai. Então, o que você tem que entender aqui? Ó? Quando Jesus entregar o reino ao Pai, então o Jesus como representante da raça humana, o segundo Adão, ele cumpre o propósito de Deus, e ele diz, Pai, cumpri tudo que o Senhor me pediu, e agora nós podemos governar eternamente, e é claro, esse governo dele, como Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Conclusão, claro, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, conforme nos diz Hebreus 13, 8 aí. Ele é o nosso Salvador, o Filho de Deus, aquele que fez tudo por amor, e aí, né, coloco no slide, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesta aula que se passou. Então, vamos lá trabalhar um pouquinho, irmãos. Eu vou dar uma orientação para vocês, apesar de ser uma aula de cristologia, é bom, é de bom tom
vocês sempre pesquisarem por vocês mesmos. Então eu ensino aqui, e vocês vão ver, falar, não, eu quero ver se aquilo que o professor está falando lá realmente procede, tá? E, irmãos, isso é a coisa mais natural do mundo, e eu digo para vocês, tem que se fazer isso. Ir lá, confirmar, comprovar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. É claro, irmãos, que aqui eu vou usar a internet, porque eu teria que entrar em todos os meus arquivos aí para pegar os meus comentários. Mas vamos fazer uma pesquisa básica, tá? Internet, eu nunca aconselho vocês fazer esse tipo de pesquisa na internet, tem que ser em comentários. Mas aqui eu vou fazer só para dar um exemplo para vocês. Então nós não falamos aí das marcas de Cristo, da questão de que elas permanecerão pela eternidade, e eu usei para vocês, primeiramente, Bíblia, não foi isso? Sim. 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 Eu mostrei algum comentário com vocês na aula passada? Não. Não. Comentário não. Não. Foi só Bíblia, tá? E quando nós mostramos aquela lógica de Jesus ter ressuscitado num corpo glorioso, e por conta dele ter ressuscitado num corpo glorioso, as suas marcas permaneceram. Pastor Paulo leu o texto lá em Lucas, Jesus dizendo, vocês conhecem muito bem, né, a questão da dúvida de Tomé, que Tomé queria pegar ali nas marcas dos cravos. Então nós mostramos que Jesus ressuscitou com essas marcas. E aí eu fiz a pergunta para vocês, há algum lugar na Bíblia que vocês veem a Bíblia falando que antes de Jesus subir assunto ao céu, ou mesmo quando ele foi ao céu, houve aí o desaparecimento dessa cicatriz? Todos vocês responderam para mim que não. E acredito que vocês possam ter a curiosidade de pesquisar na Bíblia. Por favor, pesquisem aí na Bíblia e vê. Nós lemos Apocalipse 1, do verso 12, né? Que a irmã Luciane leu. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não, do 9:20, né? Do verso 9 ao verso 20. Aqui João vê Jesus ali na glória, né? E os seus pés como latão reluzente. Então, gente, às vezes eu faço questão de ler os textos para depois usar o próprio texto na aula. Então você não vê, irmãos, em nenhum lugar de Jesus sendo, da Bíblia falando que Jesus mudou. Ou seja, que aquele que subiu, glorificado, à vista dos discípulos, a nuvem o encobriu, não há texto bíblico que dê base para falar, não, ele mudou. Pelo contrário, o mesmo que subiu é o mesmo que vai descer. E nós podemos, só para reforçar, antes de nós entrarmos aqui, que vê, ó, Cordeiro, deixa eu pegar um textozinho de Apocalipse, lê para nós, Apocalipse 5:6, aí um dos irmãos. Apocalipse 5:6. Pode ler, pastor? Pode ler. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Essa parte, irmãos, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, é uma das interpretações, é que João, ele vê o cordeiro exatamente as marcas de Cristo. Ele vê ali Jesus como um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Então ele está fazendo uma alusão, isso é uma das interpretações, como se fazendo uma alusão às marcas de Jesus. Porque ele vê Jesus ali com as marcas nas mãos. Aí, irmãos, quando nós falamos que ele vê Jesus ali, nós não sabemos a dimensão que João viu isso aí, e é claro, nós entendemos que não é visivelmente, é como se Jesus aparecesse para João, e João visse Jesus em toda a sua glória, né? Porque senão, alguém poderia dizer que viu a Deus, tá? Então João não vê Jesus em toda a sua glória, o que aparece para ele ali, lembre-se, né? Que João, ele estava arrebatado, ele estava em espírito. Então, Jesus aparece para ele ali, como apareceu talvez ali para Paulo no caminho de Damasco, né? Então essa que é a ideia. Um cordeiro como havendo sido morto. Então, há intérpretes, e eu sou um deles, que entendo que ali João viu Jesus com essas marcas. Por isso que ele diz um cordeiro como havendo sido morto. Já deixa o irmão falar. Vamos abrir nossas Bíblias também, irmãos, em Zacarias,
o capítulo... Apocalipse, ó. Abram aí em Zacarias, o capítulo 13. 13, verso 1, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí. Vamos lá, pastor Narciso, pode falar, Santo. Pastor, quando o pastor estava lendo Apocalipse no capítulo 5, versículo 6, o 9 também deixa bem nítido que é Jesus. Isso, então, todo o contexto aí desse versículo vai apontar para essa questão, né, irmãos, de Jesus como o cordeiro que havia sido morto, né? E aí ele fala, o novo cântico, digno é, se referindo ao cordeiro, que foste morto e com teu sangue compraste, né, para todos. Então, dá essa ideia que realmente ali João vê essa marca indelével, né, que é o nosso Senhor Jesus. Peguem aí agora o Zacarias, o capítulo 13, bem rapidinho aí, e aqui é só uma rememoração da aula passada, tá? Peguem aí. Bom, o texto está falando acerca de uma idolatria. Lembre-se que eu sempre falei para vocês que Jesus, ele está nas entrelinhas, e aí você precisa pescar, você precisa ter esta noção de que há versos que Deus está falando, né, através dos profetas, e de repente ele insere ali a figura de Jesus, que é o quê? Um tema, um texto messiânico. O que é um texto messiânico? É um texto que se refere à pessoa de Jesus. Então eu estou pegando aqui todo o contexto e nós vamos já chegar no verso que eu quero, né? Alguns vão falar, ou melhor, né? O verso 2 vai falar da idolatria que Deus tirará naquele dia. E aí Deus vai construindo, né? Naquele dia, e você precisa saber que dia que ele está se referindo. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão. Então isso aqui, irmãos, é um texto que você precisa analisar com cuidado, porque apesar dele estar falando naquele dia de algo que vai acontecer com Israel, ele também está relacionado com o quê? Com o futuro escatológico, tá? Verso 4, verso 5, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E olha o verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Esse texto, ele é muito interessante, por quê? Porque esse texto, irmãos, ele vai nos remeter, né, e há intérpretes, e eu faço parte desse grupo, desses intérpretes, e entende que este versículo, ele está se referindo exatamente à volta de Cristo. E ele vai dizer, e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Quem são esses amigos de Jesus, irmãos? Alguém pode dar um chute aí? Judeu. Judeus. Então tá vendo que quando a gente fala algo aqui, não é solto, irmãos. A gente ensina as coisas para vocês com estrutura, com base bíblica, tá? Então esse verso ele é interpretado que na vinda de Jesus, quando ele voltar com a igreja, é como se as pessoas perguntassem para ele, né? Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas, no sentido de cicatrizes. Dirá ele quem? Jesus, o Messias. São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ou seja, se você pegar lá, capítulo 1 de João, se eu não me engano, verso 11, diz lá, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então os seus próprios amigos, ou seja, os seus conterrâneos, que eram os judeus, feriram ele, né, que mostra as mãos, levando-o na cruz. Agora presta bem atenção no verso 7, para você falar, não, mas aqui é um verso isolado. Olha o que diz o verso 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. Pastor aqui está com letra maiúscula? Sim. Não. Tá, então temos aí que está com letra maiúscula e letra minúscula. Eu já expliquei para vocês, hebraico não tem para nomes próprios, né, essa questão de maiúsculo e minúsculo. No hebraico não existe isso. Mas o tradutor aqui, que é o João Ferreira de Almeida, quando traduziu, que é Almeida corrigida, ele já entendeu o que esse verso estava querendo dizer e ele já fez a tradução colocando aqui P maiúsculo, porque na tradução ele interpretou, e vocês vão ver a razão que ele interpretou, e esse pastor aqui é um pastor diferente. E contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor
espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Esse pastor, que é um varão companheiro, não é ninguém a não ser o nosso Senhor Jesus. E por que nós dizemos que é o nosso Senhor Jesus? Porque ele fará referência a esse verso quando os discípulos se afastam ali de Jesus, cumpre-se esta palavra. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho a referência no Novo Testamento. Quem souber aí, tiver aquela referência cruzada, já pode fazer uso aí, tá? E esse verso ele vai fazer uma alusão para que se cumprissem as escrituras. Deixa eu ver. Pastor, eu acho que é Mateus capítulo 26, do verso 31. 26, 31. Deixa eu só dar aqui, ó. Isso. 31. Lê o que está escrito aqui. Parece que é um pouco mais para frente, mas vamos ver aí, tá? Parece que está lá no 56. Mas vai, lê aí para nós, Pedro. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Isso, Pedro. Exatamente aí, Pedro. Lê o 56. 55 e 56. 55 e 56. Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefeando com a rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos os abandonaram e fugiram. Isso. Zacarias era um profeta, irmãos? Sim. Do povo. Sim. Sim, quando eu pergunto assim, é aquela ideia, tá? É para chamar vocês aqui para atenção. Então, preste atenção. Pedro, lê o verso aí que você leu, 26, o primeiro que você tinha achado aí. É o 31. Isso, lê de novo. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Isso. É o que está escrito aqui em Zacarias 13:7. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Quem que é esse pastor aqui, irmãos? De Zacarias 13:7. Jesus. Jesus. Por isso que foi traduzido com letra maiúscula. Então, se o 7 é Jesus, não há uma grande, mas uma imensa possibilidade do verso 6 que antecede está falando desta pessoa, Jesus, que fala, né? Que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Então, o 6 e o 7 está falando da mesma pessoa, tá? No nosso entendimento. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, irmãos? Imagine que depois de eu ter falado tudo isso, mostrei na Bíblia para vocês, e eu pergunto para vocês, vocês têm segurança com todos os versos, com todas as construções que nós fizemos nas duas aulas, tem a segurança de afirmar que podemos colocar que há uma grande, mas uma grande possibilidade de nós podermos interpretar que Jesus terá essa marca, lembra, das mãos, cicatrizes, por toda a eternidade. Quando ele vier buscar os judeus, ele subiu com essas marcas, está lá com essas marcas, virá com a igreja para implantar o milênio, fará o juízo do trono branco e Apocalipse 20, terminou o juízo do trono branco, entraremos na eternidade, onde Jesus subjugará todos os seus inimigos, e aí só vai ser alegria, né? E Jesus continuará com essas marcas como a prova, e até no juízo final essas marcas também serão usadas para mostrar para aqueles que não aceitaram a Cristo, é como se fosse uma prova, né? Falar, olha o que o pecado de vocês fizeram, e no entanto, os meus servos pregaram, meu nome foi anunciado, e vocês nunca quiseram me aceitar. Essas marcas serão uma prova contra as pessoas lá no juízo final, tá? É sempre nesse sentido, uma prova para os ímpios e uma marca de glória, de lembrança, de regozijo para nós. Vocês têm firmeza para afirmar isso aí com toda essa estrutura que nós mostramos na Bíblia para vocês? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, pastor. Sim. Espera aí, aqui, pastor Paulo? Sim. Tem, né? Irmã Viviane, faltou, irmã, não disse, falou, irmã Luciene? Tem, irmã Sim. Viviane? Tem também? Sim, pastor. Tem, né? Ótimo. Então nós usamos Bíblia. Então a primeira coisa que vocês sempre aprendem é usar a Bíblia. Aí vocês vão, depois que se fundamentarem na Bíblia, vocês podem ir para o que eu vou fazer aqui, tá? Lembre-se, sempre comentários bíblicos, mas para efeito didático, nós vamos fazer aqui na hora, tá? Nesse momento, online, ao vivo e a cores.
Vocês acompanhem comigo, que nós vamos entrar na internet, só para nós vermos o que as outras pessoas, outros estudiosos, falam sobre essa questão que nós terminamos aqui. Tá? Vamos entrar lá. Então vou abrir para vocês aqui, ó. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui o Google para vocês. Apareceu uma tela com o Google aqui, certo? Sim. Tudo bem? Sim. Aí, ó, vamos fazer essa pesquisa agora, tá? Vamos colocar assim, ó. E Jesus ressuscitou com as marcas da ressurreição. Vou fazer uma pesquisa básica aqui, ó. Irmãos, vocês que estão aí vendo, vocês podem dar um zoom aí no próprio celular de vocês aí, tá? Eu aumento o máximo que eu posso aqui, mas vocês também podem aumentar aí. Ó, vou pegar aqui, ó. Nem sei o que é esse site aqui, se é católico, se é espírita, se é evangélico. Vamos só entrar só para nós vermos, tá? A pergunta é aqui, ó. Que eu fiz, ó. Por que Jesus ressuscitou com as marcas? Eu fiz essa pergunta, vocês podem mudar aí, se quiserem pesquisar mais. Vamos aumentar aqui um pouquinho, sempre. Tá? Eu não vou ficar vendo detalhes aqui, ó. A permanência dos sinais da sua morte, chagas, indica a permanência do seu amor. Além disso, garante a identificação do ressuscitado com o Jesus crucificado. Vocês entenderam aqui? Sim. Ó, garante a identificação do ressuscitado, do Jesus que ressuscitou, com aquele que foi crucificado. Ou seja, é uma prova de que o mesmo Jesus que morreu é o mesmo que ressuscitou. Tá bom? Aqui ele vai explicando, ó, fala a parte de Tomé, tocar as feridas, tá? Então aqui a pessoa, sei lá, nem sei quem escreveu isso aqui, não me importa também. É só para vocês verem que quando nós nos estruturamos na Bíblia, você vai e faz uma pesquisa para você ver, poxa, deixa eu dar uma olhada, se vê, para verificar se tem pessoas também que estão enxergando o mesmo que eu aqui na Bíblia. Vamos entrar em outro aqui, ó. Cristo Libertador. Por que Jesus ressuscita com as marcas em seu corpo? Vamos colocar aqui. Vamos ver o que esse Guilherme aí tá dizendo. Tá, ele vai dar. Jesus é o padrão, tá? Ele é o paradigma em tudo. Ó, olha que interessante. Aquilo que foi corrompido em Adão, Cristo recria, refaz, restitui e então estabelece a nova aliança. Ou seja, aquilo que Adão fez de ruim, Jesus o fez de positivo. A aparição é diferente de experiência mística, falando aqui do corpo de Jesus, porque as marcas nas mãos e nos pés. Opa, aqui é bom, ó. William Lane Craig. Esse William Lane Craig aqui, irmãos, é um dos maiores filósofos da atualidade. Tá? Então vamos ver ó, o que ele fala. Sobre as marcas, ó. As marcas dos pregos demonstram que o corpo ressuscitado de Jesus é o mesmo corpo que foi crucificado apenas alguns dias antes. A evidência da sua ressurreição se torna incontestável a partir do seu desaparecimento, que é o túmulo vazio, das suas várias aparições e de um exame direto das suas feridas. O que o Craig está dizendo aqui? Que as marcas em Jesus é uma demonstração incontestável da sua ressurreição, que o Jesus que ressuscitou é o mesmo que havia sido crucificado. O corpo ressuscitado de Jesus é verdadeiramente físico, mas não mais terreno, já que a sua humanidade agora é incorruptível e dotada de condições espirituais. Olha isso aqui, irmãos. Ele reina para sempre em corpo humano. Só que é claro, esse corpo humano ressuscitado, corpo humano glorioso, corpo humano incorruptível, tá? E não é esse corpo humano dessa estrutura corruptível. É essa estrutura que nós vemos aqui, que nós temos, mas incorruptível, tá? E aí fala por que ele comeu, tal. Muito bem, isso aqui é um dos maiores teólogos aqui, tá? Que na verdade, quem está falando aqui é esse Scott, aqui, esse Kurtz. O William Craig fala aqui, ó. A proposta da demonstração física é mostrar duas coisas. Que Jesus havia ressuscitado fisicamente e que ele era o mesmo Jesus que fora crucificado. Assim, a marca, né, serviu para assegurar a corporeidade e a continuidade do corpo da ressurreição. Vocês estão entendendo? Sim. Sim, pastor. Sim, tá. Então vamos pegar só mais um.
Vamos pegar só esse aqui, tá? Veja que eu estou pegando aleatoriamente aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver o que esse Aletheia vai falar. Aqui, irmãos, vocês já ouviram falar de São Tomás de Aquino? Já ouvi falar, já. Sim. Só para vocês terem ideia, Tomás de Aquino, junto com o Agostinho de Hipona, são considerados os maiores teólogos depois de Paulo. Só para vocês entenderem quem foi ou quem foram esses homens aqui, tá? Então vamos lá. Jesus ressuscitou um corpo físico tangível, capaz de falar, caminhar, comer ao mesmo tempo. Era também um corpo espiritual, lembra desse detalhe, tá? Corpo espiritual, capaz de aparecer, desaparecer, à vista das suas testemunhas. Nós vemos isso aí nos evangelhos pós-ressurreição. Mas por que ele manteve nesse corpo ressuscitado e glorioso as cicatrizes da sua paixão? Isso aqui é interessante para nós. Opa, olha aqui, irmãos. O maior teólogo de todos os tempos. Claro, depois de Paulo, tá? São Tomás de Aquino. Quando estudarmos a história da igreja, vocês vão saber quem é esse Tomás de Aquino aqui. E quem estuda filosofia também sabe quem é esse camarada aqui que falou sobre as 5 vias, tá? Aponta 5 razões para a permanência das chagas no corpo ressuscitado de Jesus. Vamos ver essas 5, irmãos. Vou ler rapidinho aqui, vocês acompanhem aí. Para a glória do próprio Cristo, para confirmar os corações dos discípulos na fé da sua ressurreição, para mostrar continuamente ao Pai, quando suplica por nós, que tipo de morte ele sofreu pelos homens. O que Tomás de Aquino está dizendo aqui no 3, tá? Jesus, nesse momento, está lá com a marca ao lado, nos pés e nas mãos, como, irmãos, se fosse uma demonstração de quando nós pedimos alguma coisa em nome dele, é como, né? Claro que isso aqui é uma simbologia, uma metáfora. É como se Jesus falasse: Pai, o Odilon lá é um pecador, mas ele me aceitou, eu sou advogado dele, ele não merece nada, porque enquanto pecador, ele merece o castigo eterno. Mas, por eu ter pago o preço no lugar dele, Pai, ouve a oração do meu servo lá na terra e mostra a marca, o lado e os pés para o Pai. Como se quisesse dizer, né? Eu paguei o preço por ele. Tudo bem, irmãos? Amém. Amém. Eita, rapaz. Claro, irmãos, isso aqui é uma metáfora. Claro que Jesus não precisa falar isso para o Pai, né? Mas é uma metáfora, é como se fosse um símbolo, uma forma, para nós aqui na Terra entendermos o quanto há um poder mediador na pessoa de Jesus, o sumo sacerdote que nós estudamos, tá? Para mostrar aos fiéis e remidos, pela sua morte, com quanta misericórdia foram ajudados, mostrando os vestígios da sua própria morte, para mostrar para nós o quanto o nosso pecado custou e o quanto a misericórdia de Deus é grande sobre a nossa vida. No resumo aí na frase, irmão, uma frase nós poderíamos dizer, né? Ou podemos dizer, que Cristo, ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Ele pegou a coroa, levou sobre si a coroa de espinho, para que nós, na eternidade, pudéssemos ter uma coroa de glória. Ele se colocou no trono da cruz, e a cruz tornou-se o seu trono, para que nós, um dia, pudéssemos assentar com ele no seu trono. Irmãos, isso é de uma beleza muito grande aqui. Eu estou cheio da glória aqui, viu? Sentado nessa cadeira aqui. Para denunciar, olha aí, ó, no juízo final, quão justamente alguns serão condenados. Está vendo aqui? A propósito das chagas do ressuscitado, São Tomás de Aquino menciona algumas reflexões de outros santos. Irmãos, entendam santos aqui como separados, tá? É que esse site aqui deve ser um site que a pessoa usa o santo aí nesse sentido, tá? Como Beda e Agostinho. Como eu disse para vocês, Agostinho com São Tomás de Aquino são um dos maiores, tá? Teólogos. Deixa eu ver só o que aqui, ó. Santo Agostinho ensina. Deixa eu só ver aqui o que o Agostinho fala. Talvez vejamos no reino dos céus os corpos dos mártires com as cicatrizes das feridas que sofreram por Cristo, pois não se trata de deformidade, mas de dignidade, para que neles resplandeça uma beleza e da virtude que, embora estando no corpo, não será do corpo. Opa, aqui nós discordamos de Agostinho, aqueles que ressuscitaram não vai ter marca nenhuma no corpo. Aí ele começa falando de Cristo. Cristo bem sabia porque tinha que manter as cicatrizes em seu corpo, como de fato ele a mostrou a Tomé incrédulo, para que as tocasse e as visse. Assim também as mostrarás aos seus inimigos, de modo que, convencendo-os da verdade, diga: eis o homem que crucificastes, eis as chagas que lhe infligistes.
Olhai para o lado que perfurastes, porque por vós e para vós foi aberto, e ainda assim não quisestes entrar. Isso aqui, irmãos, no juízo final. Muito bem, sobre essa questão, vocês veem a segurança com que nós ensinamos as coisas para vocês aqui? Agora eu pergunto para todos vocês terem segurança naquilo que vocês estão aprendendo. Vão, pesquisem por vocês mesmos, mas alguém de vocês, sejam sinceros, algum dia ouviu alguém falar, meditou, teve essa noção dessa profundidade que nós estudamos aqui sobre esse tema? Seja sincero. Com essa profundidade, não. Não desse jeito, não. Verdade não. Tá vendo? Então, Pastor? olha. Sim, pastor Narciso. Quando faltar uns 10 minutos, eu estou fazendo um exercício daquela aula que fala sobre Jesus a partir de Gênesis 3,15, e eu fiz uma pesquisa sobre o altar de bronze, entendeu? Certo. Aí eu queria tirar uma dúvida com o pastor. Quando faltar uns 10 minutos, pode continuar, entendeu? Tá gostoso, eu não quero interromper agora não. Tá ótimo, pode ser, tá? Então levanta a mãozinha lá naquele momento, pode ser que eu me esqueça, tá? Aí a gente fala e explica lá, vai lá no altar de bronze, sem problema nenhum. Irmãos, essa segurança que vocês têm que ter, vocês precisam de tempo para explicar. Então, se você estiver numa escola dominical ensinando, eu sempre ensinei isso para pastores, professores, a minha vida foi ensinando na escola dominical, ainda ensino uma vez por outra aí, tal, em alguma aula, fechamento de escola dominical, reunião de obreiro, a gente dá aulas aqui. Então, você não vai levar um tema desse num dia, vamos dizer assim, que faltar 5 minutos. Você precisa ter tempo para explicar isso aqui, você precisa construir. Então nós demoramos quase, podemos colocar aí, no mínimo 1h30, fora o que eu já tenho falado com vocês aqui, para você poder colocar um tema desse. Então, imagina, vou pegar aqui o pastor Paulo, o pastor Narciso, não sei como funciona ali na igreja do pastor Paulo, também do pastor Narciso, imagina você falar de um tema desse num culto de doutrina. E você tem ali, dependendo do culto, 45 minutos. Você não vai conseguir falar. E vai haver questionamentos. Tá? Então, não dá para você falar um tema desse num tempo tão escuso, pequeno. Só que, se alguém, de alguma forma, levantar a mão, você tem noção do que você vai falar. Levantar a mão no sentido de uma escola dominical ali que você está ensinando, um estudo bíblico, né? Eu não sei ali e tal. Qualquer momento ali que você estiver falando, alguém que venha te tirar uma dúvida, você tem a exata noção do que você pode dizer sobre essa questão. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui agora para o nosso material, nosso livro. Porque nós já estamos chegando ao final. As controvérsias, nós falamos para vocês aí da seita, do cetismo. Eu sei que, isso, vou avançar bem, irmãos, porque aqui vão ser as seitas, tá? Que nós falamos. Jesus e a dependência do Espírito Santo, ó, por sinal, falei hoje na aula aí na nossa introdução, tá? E já falei isso em uma das aulas. Jesus, o segundo Adão, não precisa mais nem eu falar sobre isso, que vocês já são mestres dessa questão. Falamos aí dos 3 ofícios de Jesus. E aqui nós temos a crucificação de Jesus. Tá? Eu poderia dar uma aula específica sobre essa questão da crucificação de Jesus, para vocês verem a profundidade. Falamos da ressurreição de Jesus. Deixa eu ver aqui o que tem mais, porque é bem provável que eu vou aprofundar com vocês a crucificação. Assim, irmãos, evidências históricas de Jesus de fonte não cristãs. Isso aqui é importantíssimo para vocês aprenderem. Isso aqui serve para crentes? Não. Não precisa, porque não há dúvida nenhuma, né? Dentro do nosso coração sobre essa questão. Esse ponto aqui, ele tem mais a ver com pessoas incrédulas e às vezes você precisa dar uma ideia para ele acerca da ressurreição de Jesus, da história de Jesus, da pessoa de Jesus. E essa pessoa, ele é uma pessoa racional, então ele precisa pouco mais de informações para você mostrar para ele que além da Bíblia, né, às vezes a pessoa não tem aquela fé que a Bíblia é a palavra de Deus, ele fica na dúvida e faz questionamento para você. Ele fala, olha, mas
a Bíblia pode ter sido escrita aí por homens que relataram o que eles queriam, né? Ele não tem conhecimento da bibliologia. Então, esse ponto aqui é interessante vocês saberem, para vocês utilizarem este ponto para reforçar. E além da Bíblia, Jesus também aparece em registros de livros que não a Bíblia. Então isso aqui é uma prova, irmãos, incontestável, de que não só foi a Bíblia que falou de Jesus, enquanto um homem histórico. Outras fontes falaram também da existência daquele que foi o Salvador do mundo. Claro que essas pessoas, né, alguns deles, não eram nem cristãos. E isso é muito bom, porque você usa exatamente esse argumento. Fala, ó, essa pessoa aqui, esse historiador, nem cristão ele era. Mas, no entanto, ele falou de Jesus. Então, deixa eu reforçar essa questão para vocês um pouco mais do Jesus histórico. A evidência da ressurreição de Jesus após sua crucificação também é forte, porque vem de registros históricos de não cristãos. Ó. Muitos historiadores ao longo da história se referiram à morte de Jesus por crucificação, incluindo José. Vocês já ouviram falar desse homem aqui, ó, um dos historiadores mais respeitáveis da história. Assim diz Flávio Joséfo acerca de Jesus. Olha o que o Flávio Joséfo vai falar. Ó. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Joséfo, irmãos, ele era um historiador judeu. Joséfo, ele descreveu a destruição do templo lá em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, Joséfo, quando ele narra os feitos, né, básicos aí, é muito resumido o que ele fala, vocês observem que ele fala aqui, ó, se é que podemos considerar um homem, tão admiráveis que foram as suas obras. O que José está querendo dizer aqui? Que ele ouvia falar tanto das grandes obras que Jesus fazia, que até ele aqui fala, rapaz, ele não era um homem comum. José, por não ser cristão, por não ser convertido ao cristianismo, ele não ia falar que Jesus era Deus, né? Visto que José, ele era judeu. Então, claro que os judeus que não são convertidos ao cristianismo jamais vão aceitar a divindade de Jesus. Mas veja que Joséfo, ele diz o seguinte, ó, e é que, ele coloca um ponto de interrogação aí, podemos considerá-lo simplesmente um homem de tão admiráveis que eram as suas obras. Esses atos, esses fatos, chegaram até Joséfo de tantas pessoas que falavam a mesma coisa acerca de Jesus. Então, quando um historiador, ele vai relatar, ele vai escrever uma história, irmãos, ele só, né, a depender da fonte, ele vai atrás, ele pesquisa para ver se de fato aquilo aconteceu. Então vocês veem que Joséfo, para escrever, logicamente ele consultou muitas fontes aí para poder escrever ali a história. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, sendo seguido não somente por judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Lembra o que significa Cristo? Vocês não vão lembrar. No hebraico? O que nós podemos substituir aqui? Messias é ungido, na nossa tradução em português, está certinho. Messias e Cristo é a mesma coisa. Messias no hebraico e Cristo no grego. Ó, podemos colocar aqui, ó. Ele era o Messias. Claro que Joséfo, ele está falando aqui, né, no tom da língua grega. Por isso que ele coloca, ele era o Cristo, ou seja, ungido, o Messias. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos. Olha o conhecimento que ele tinha da história. E este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, que ainda hoje é esse aqui que José está falando, irmãos. Nos tempos dele, que ele escreveu. Exatamente, nos tempos dele, né? Ali no ano 70, ano 80, depois de Cristo, quando ainda Paulo, Pedro, Tomé, alguns dos discípulos ainda eram vivos.
E ele diz, ó, os quais vemos ainda hoje, é dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Ou seja, cristãos vieram de Cristo, ungido de Deus. Vocês estão vendo esse 1 aqui? Esse número aqui em cima? Sim. Sim. Isso aqui é o que eu falo, fonte. Tá? Sim. De onde que eu tirei, quando fiz aí o material de vocês, qual foi a minha fonte? Quem me garante que Joséfo disse exatamente isso? Quem garante que o que eu estou colocando aí para vocês não é uma enrolação? Né? Eu coloquei aqui, ó, Joséfo disse isso mesmo. Então a fonte ou está lá no final da apostila ou está aqui no rodapé. Então vocês podem pegar lá ó, o livro História dos Hebreus, não sei se alguém de vocês tem, de Abraão, a queda de Jerusalém, a 8ª edição, Rio de Janeiro, CPAD, né, editora, que foi lançado no ano 2004 aí, página 871, vocês vão encontrar essas informações aqui, tá? Isso é fonte, para vocês verem que o material de vocês é seguro e confiável. Alguma dúvida sobre a citação de Joséfo aqui? Não. Se não há, Não. podemos continuar. Outro historiador não cristão é Públio Cornélio Tácito, muito conhecido também. Ele foi governador da Ásia, pretor, cônsul, historiador romano e orador. Eu acho que está digitado errado aqui, tá? Alguma coisa aqui. Historiador, que história, meu Deus. Em seus anais da Roma Imperial, mencionou Cristo e os cristãos de seus dias, tá? Então você teria que ter aí esse material, né, dos anais da Roma Imperial, e mencionou os cristãos de seus dias. Essas são pesquisas que nós fazemos. No ano de 64 d.C., o imperador Nero mandou incendiar Roma e colocou a culpa nos cristãos. Isso culminou na primeira grande perseguição aos cristãos, onde foram martirizados milhares deles, dentre os quais estavam Paulo e Pedro. Durante os 3 séculos seguintes, vários imperadores promoveram perseguições, inclusive com os espetáculos no Circo Máximos, que é o conhecido como Coliseu Romano, que está... a estrutura dele ainda está lá em Roma, tá? Os restos, né? Onde os cristãos eram atirados para serem devorados por feras. Eu estou falando tudo isso por conta do que Tácito ele vai falar. Ó, a referência bibliográfica para a citação de Jesus feita pelo historiador romano Tácito é Análise 1544. Na seção total, Tácito fala sobre o incêndio de Roma em 64 d.C. e atribui a culpa aos cristãos, mencionando Jesus como fundador do que eles chamavam aí a seita dos cristãos. Olha o que ele diz na obra dele, ó. Vocês já ouviram aí essa questão, né, de Nero ter posto fogo em Roma e ter colocado a culpa nos crentes da época? Acredito que vocês já ouviram isso aí, né? Um pregador, na escola dominical, alguém falando sobre essa questão. Mas vamos lá, se alguém não ouviu, está ouvindo aí pela primeira vez. Então, o que Tácito ele vai falar na sua obra? Para destruir o boato que o acusava do incêndio de Roma, Nero supôs culpados e infligiu tormentos requintadíssimos àqueles cujas abominações os faziam detestar. E a quem a multidão chamava do quê? De? Cristão. Cristãos. Cristãos. Esse nome, isso aqui é Tácito, irmãos, falando no ano 117 d.C. Este nome vem de Cristo, que sobre o principado de Tibério, principado aí é o governo de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregara ao suplício. Está falando lá da crucificação de Cristo. Reprimida incontinente essa detestável superstição, está falando aí dos cristãos, repontava de novo, mas não somente na Judéia, onde nascera o mal, mas anda em Roma, para onde tudo quanto há de horroroso e de vergonhoso no mundo aflui e acha numerosa clientela. O que esse camarada aqui está falando, irmãos, que chamava aquilo que os cristãos falavam, pregava, o evangelho, a pregação, aquilo que vocês veem aí leem na Bíblia de vocês, ele chamava de superstição. Mas nas entrelinhas, o que é lindo aqui de se ver, ele falando é que por mais que se reprimia essa chamada superstição, ou seja, os nossos irmãos, a pregação do evangelho, eles eram mortos nas arenas, eles eram crucificados, eles eram lançados às feras, barbáries, irmãos, eram feitas contra os cristãos. Vocês, quando estudarem a história da igreja aí comigo, vocês vão entender isso. O que se fazia com os cristãos nesse período? Dá até vergonha quando você estuda a história da igreja e sabe o que se fazia com os cristãos, dá vergonha de você chamar de crente. Sabe essas provinhas aí que nós falamos, né? Ai meu Deus, minha prova tá pesada demais. Tá tão difícil a minha caminhada. Vou dar só um gostinho aí para vocês. Vou pegar um exemplo, vou me colocar eu mesmo, tá? Como esse exemplo. Eu tenho a minha esposa, tenho uma filha, tenho muitos familiares, sobrinhos, irmãos, irmãs, minha família é muito grande. Então o que acontecia naquele período, nesse período aqui que nós estamos falando?
117 depois de Cristo. A igreja, ela era extremamente perseguida. Vocês que veem Atos, vocês já veem ali a perseguição sobre Herodes, e essa perseguição só aumentou. Se eu tivesse naquele período, o que aconteceria comigo? Eu sou declarado cristão, ou seja, seguidor de Cristo. Alguém me endedurava, vizinho, autoridades, qualquer pessoa que soubesse endedurava as autoridades daquele período, ou o próprio povoado, o próprio bairro, né? Usando a expressão moderna, me denunciaria, me prenderiam e já falariam: e aí, você é crente ou não? Se você falar que não é crente, negar, a gente solta aqui mesmo. Mas se você confirmar que é crente, não só você vai morrer, mas nós vamos buscar a tua esposa e a tua filha. Aí eu mantinha a minha palavra, né? Sou crente. A minha esposa e a minha filha também é. Pegavam a minha esposa e a minha filha. E aí, vai negar? Não, não nego. E a sua família? Cadê a sua família? A minha família mora por aí. Ah, nós vamos ver. Eles são crentes? São. Muitos deles são. Vou buscar lá a sua família. Daria bebês da minha família. Daria minha sobrinha que está grávida. Trazendo a minha sobrinha que está grávida, sabe o que eles fariam? Pegaria a minha família todinha, levaria para o Coliseu Romano, nos colocaria dentro desse Coliseu Romano, soltaria feras, leões, tigres, hienas, panteras, ursos, e devoraria, esses animais, essas feras, devoraria a minha família todinha. Eu estou dizendo um dos modos de matar os crentes na arena. Tinha outros modos. Eu pergunto para vocês, ser crente nesse período era fácil como é nos dias de hoje? Não. Não. De forma nenhuma. Porque eles eram considerados inimigos de Roma. Então, quando estourou esta perseguição sobre Nero, que Nero colocou a culpa que eram os cristãos que haviam colocado fogo em Roma, as multidões, irmãos, enfurecidas, iam lá, arrancavam crente, matavam crentes, apedrejavam crentes, esfaqueavam crente. Irmãos, fizeram atrocidades. Mas o que é interessante que esse historiador aqui, ele fala? Essa detestável superstição que eram os crentes, repontava de novo. Não mais somente na Judéia, onde nasceram o mal, mas ainda em Roma, para onde tudo quanto há de horrores e de vergonhoso no mundo aflui e acha numerosa clientela. O que ele está querendo dizer aqui, por mais que matavam os cristãos, por mais que tentavam destruí-los, eles sempre renasciam em algum lugar. E não somente na Judéia, mas renasciam em Roma, renasciam em todas as partes do mundo. Por quê? Matar cristão, irmãos, naquele período, perseguir os cristãos naquele período, era perseguir o próprio Jesus. Então, o nosso Senhor disse: sobre mim, eu fundarei a minha igreja. E não há maneira dela ser destruída. Então, a igreja foi montada, estruturada na rocha que é o nosso Cristo. Quanto mais Satanás perseguia através aí desses imperadores a igreja, mais a igreja ela crescia. Bom, então aqui vocês vão ver que tem citação, irmãos, de vários desses homens, tá? Ó, sempre aqui eu deixo, quando eu não faço aqui a citação da própria obra, como está aqui, ó, eu deixo a citação no rodapé. Tá vendo? Ó? Tá aqui, ó, citação de onde tudo saiu. Então todos esses homens, eles falaram acerca de Jesus como uma pessoa que existiu e, consequentemente, daqueles que o seguia e tinha por nome cristãos. Já em Atos, nós vemos, se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas foi o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia. Significa que isso faz mais ou menos não, há 30 anos atrás foi o primeiro versículo que eu decorei, que foi o versículo que eu mais achei lindo no primeiro momento quando comecei a estudar a Bíblia. Me corrijam, tá? Atos 11, 26, que fala que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Se eu tiver errado, é porque já fugiu da minha memória. Alguém confira aí para mim e pode falar se realmente é isso. O testemunho dos apóstolos não precisa nós nem dizermos, né? Que vai falar das evidências históricas de Jesus, que foi o quê? Aquele que ressuscitou, daquele que morreu, do divino que se fez homem, ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós temos a condição de hoje sermos chamados filhos de Deus. Aqui já vem o exercício. Jesus humano perfeito, nós já falamos, né? Jesus nasceu em carne, que ele foi perfeito, que ele nunca pecou.
tudo isso aqui, irmãos, nós falamos durante as aulas. Eu não estou passando aqui aleatório não, tá? Todos vocês aí, pelo menos os que começaram, são testemunhas aí oculares de que nós falamos sobre todos esses temas. E aí quando você chega aqui, ó, você já sabe que acabou. Bibliografia. O que é a bibliografia? É bom que vocês aprendam, para vocês terem a convicção também que o material de vocês tem uma estrutura boa. Tá vendo? Tudo que está aqui, ó, são fontes, irmãos, que nós usamos como fonte aí de pesquisa para deixar o material de vocês aí bem estruturado. Olha o monte de material que a gente usa aí, ó, para dar segurança para vocês. Tá bom? Para a glória do nosso Deus, nós encerramos aqui a matéria de Cristologia, e eu vou dar uma geral, quando eu digo encerramos aqui, claro, não necessariamente a aula, né? Mas a matéria de Cristologia, e nós vamos trabalhar agora alguns pontos aí que a gente pode ter deixado passar, algum detalhezinho, que tem algo na minha cabeça aqui que nós não respondemos, e eu quero ver se eu respondo nessa aula para vocês. Giramos, mas foi feita uma pergunta lá atrás, dei várias explicações, mas nós não demos o checkmate naquela pergunta, tá? E eu quero dar esse checkmate. Então, Meu Jesus, pastor. vai lá. Pastor, a minha dúvida é... Eu estou fazendo um exercício da aula sobre Jesus a partir de Gênesis 3,15. Então, o senhor falou do altar de bronze. Eu achei muito importante a parte que o senhor falou, a parte que o senhor falou, que o bronze, ele representa o juízo. Isso. E a prata, a redenção. Então, eu até estou fazendo um esboçozinho em cima disso aí. Mas, em Êxodo, no capítulo 27, eu não achei a parte da prata. Eu queria fazer uma ligação, né, uma concordância com a parte do bronze, né, que certo. É o juízo, e da prata da redenção. Aí eu estudando, né, procurei, não achei. Eu falei, não, o pastor ele deve saber me explicar isso melhor. Abra aí a Êxodo 26:19. 26:19. Isso. Isso. Se vocês pegarem o título aí, vai estar falando, né? Aliás, o capítulo 26 vai estar falando sobre a construção do tabernáculo. Eu vou pedir para vocês acompanharem ele, tá bom? Para tirar a dúvida aí do pastor Narciso. Vai lá. Pode ler? Pode ler. Êxodo 26, versículo, a partir do verso 19. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo da outra tábua para suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para o canto do tabernáculo, ambos aos lados. E por debaixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata. 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo. E 5 barras para as tábuas de outro lado do tabernáculo. Isso, como também... tá bom aí. Só para o senhor pegar aí, quer ver ó, os versos, tá? Pega Êxodo 27:10. 27:10. Ele vai falar das colunas agora. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, e os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Ao 10, pastor. Lê o 11 também. Assim também ao lado do norte, as cortinas na largura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Isso, tá bom aí. Então, a partir daí, que você vai ver as bases, que eram que sustentavam as cortinas, tá? Então, o senhor achou aí a prata, certo? Achei. Então, tá aí. Está aí a prata. A partir daí, você vai construir o que nós chamamos a tipologia. Construindo a tipologia, você vai buscar onde que nós podemos nos basear que a prata, ela tem a ideia, né? O símbolo de redenção, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui.
A partir de então, você achou aí as colunas, né, com a prata. Então vamos trabalhar agora os textos bíblicos para nós construirmos essa ideia da prata como redenção. Deixa eu pegar aqui. Irmãos, é que nesses momentos eu tenho que lembrar tudo aqui no momento na cabeça, tá? Pastor, Não, dá sim, eu só tenho que pegar a sequência aqui, vou te explicar certinho. Isso é perfeito, para nós entendermos como que funciona a aplicação da tipologia, tá? Não, pelo contrário, nós vamos seguir uma lógica. É que eu vou pegar os versos aqui e nós vamos trabalhando. Quer ver? Lê Levítico 5,15. Lê Levítico 5,15. pode ver? Pode. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar, por ignorância, nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, por expiação, um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa. Opa, aí já pegou. O que acontece? Quando alguém pecasse, a expiação que ele fosse fazer pela culpa, ele teria que comprar um carneiro com os ciclos de prata, conforme a tua estimação. Ou seja, o carneiro, quando ele fosse ser comprado, ele tinha que ter ali a quantidade de ciclos de prata para poder acontecer a expiação. Então, aqui você vê a expiação, que é o quê? A redenção, o perdão da culpa relacionado à prata. Tudo bem? Amém. Tá? Então, você vai construindo. Então, é daí que nós tiramos a tipologia. Lê agora Levítico 27:3. 27:3. 27, verso 3, tá? Vamos lá. Se for a tua avaliação do varão, da idade de 20 anos até a idade de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Então, o que acontece? Quando você fizesse 20 anos de idade, você deveria dar um valor para o templo como pagamento, isso o primogênito, tá? Deveria dar, não, quer dizer, primogênito não, todas as pessoas de 20 anos para cima deveria pagar um valor. E aí, irmãos, tem toda uma associação para vocês entenderem o porquê que era feito isso, tá? Que em uma aula não dá para me explicar para vocês. Então, eu estou resumindo bastante a lógica, tá? Então, você simplesmente, a lei dizia que você tinha que comprar. Tudo isso aí está relacionado àquela redenção lá do Egito, quando Deus tira ali as pessoas, e Deus fala que o primogênito seria dele, que todos os homens seriam dele. Então, para que as pessoas não dessem os seus filhos para o serviço, consagrasse somente para Deus, Deus permitiria remir essas pessoas através do pagamento de tantos ciclos de prata. Então você rendia, você comprava, né, esta pessoa dando essa oferta para Deus. Lembra quando Jesus, ele está lá ali, né, pregando no seu ministério, e os fariseus chegam para ele e falam: ei, vocês não pagam o imposto lá do templo, não? Aí Jesus manda Pedro ir pescar, e quando Pedro vai pescar, ele tira lá as moedas e dá para Jesus, o denário lá. Vocês lembram dessa passagem? Lembro. Por que foi feito aquilo? Lembro. Porque era exatamente essa ordem aqui de Levítico, tá? Que todo homem de 20 anos para cima, ele tinha que dar essa oferta para o santuário, tá? Tem nada a ver com dízimo, aqui era oferta. Pastor, isso tem alguma coisa a ver com as moedas que Judas recebeu para vender Jesus? Na verdade, ali é o sentido contrário, né? Era moedas de prata, mas não tem muito a ver, não, tá? São outras passagens que nós vamos chegar, quando chegar no Novo Testamento, vocês vão ver que o texto bíblico mata, tá? Deixa eu pegar outra aqui, ó. Segundo caso dos santuários, né? Espera aí. Irmão, são muitos versículos, e eu estou selecionando aqui alguns versículos para a gente trabalhar essa questão. Então, não estou citando todos aí. Só estou pegando alguns santuários. Lê aí, para mim, alguém, Números 7:43. Número 7:43.
Pode ler? Pode ler. Números capítulo 7, do versículo 43. A sua oferta foi um prato de prata com um peso de 130 shekels, uma bacia de prata de 70 shekels, acho que é assim que fala, É. segundo o shekel do santuário, ambos cheios de farinha fina, amassado com azeite, para oferta de alimentos. Vocês estão vendo que a prata está aí também como oferta? Tudo bem? Está no meio aí das ofertas? Tá, Sim. vocês estão vendo aí, tá? Então, tanto para o pastor Narciso como para todos vocês, eu estou pegando versículos de cada livro bíblico aí para poder colocar. Espera aí. Deuteronômio 22, 29. Alguém lê para mim aí. Então o homem, Pode ler. então o homem que Pode se ler, deitou, presbítero. amém. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e por quanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Isso. Aproveita, como Pedro ia ler, Pedro, lê Juízes 17, 14. Juízes, capítulo 17, verso 14. Isso. Certeza, pastor? Espera aí então. Só vai até o versículo 13 só. 17, 4. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 shekels de prata e os deu ao fundador, que Só um dele minuto, fez uma Pedro. imagem. A tradução que o Pedro está lendo é a NVI, tá? Que fala do Eu tô shekel. lendo a Qual? King James 1611, mas se quiser eu ler na NVI. Não, King James. Então, quando ele lê shekel aí, vocês, na Bíblia de vocês estão vendo moedas de prata, tá? Que era a moeda do santuário. Então, quando ele lê ali, está falando de prata. Pode ir, continuar. Certo. E a sua mãe tomou 200 shekels de prata e os deu ao fundador, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Mica. Isso. Então, em todos os versos que vocês olharem, quer dizer, em todos não, né? Em boa parte dos versos que vocês olharem, irmãos, que são muitos aqui, vocês vão ver a prata, ela sendo associada com o quê? Com a redenção, como um pagamento para você remir alguém. E essa ideia da redenção, associado à prata, são desses versos que você tira. Agora vamos dar uma puxada, né? Só porque senão nós vamos estourar o tempo aqui. Vamos pegar lá no Novo Testamento, é um texto muito lindo. Eu amo que está lá em Pedro. Deixa eu só pegar aqui. 1 Pedro 1, 18. O que está escrito aí? Pode ler, pastor? Pode ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19, pode ler? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, a qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Isso. Agora, para nós fecharmos, então, vê bem, o Pedro, quando ele fala de prata lá, a prata era o shekel, e era a moeda do santuário. Então, era a moeda corrente daquele período. Então, todas as coisas que você ia comprar, você comprava com prata. Então, se alguém fosse comprar um escravo, ele compraria com Prata. com prata, que é o shekel. Qualquer coisa que ele fosse fazer, a ideia ali era a prata. Então, se ele fosse resgatar uma pessoa, a lei levítica permitisse que se um irmão ele entrasse em dívida e ele não tivesse dinheiro para pagar, ele ia lá e pagava a dívida daquela pessoa. Essa dívida era paga com prata. Por isso que Pedro vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, e vocês foram resgatados da vossa maneira de viver. Ou seja, Pedro está falando aqui, gente, vocês foram comprados. Não foi com a prata corruptível, nem com o ouro corruptível dessa terra, mas vocês foram resgatados.
Quando vocês falam de resgatados, o termo resgatar aqui está associado com o quê? Com alguém que vai lá, paga o valor por você, rende você, ou seja, tira você de ser prisioneiro de alguma coisa e traz você para perto dele, tá? Vou ler aqui alguns versos e só vou falar. Quem for rápido, faz aí a anotação. Salmo 49, do 7 a 8 diz, nenhum deles de modo algum pode remir. Remir aqui é o mesmo que resgatar. A seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, o que eu acabei de falar. Eu pergunto para vocês, quando a pessoa fosse resgatar alguém, comprar a liberdade da pessoa, o que eles usavam? A prata. Prata, fechou. O verso 8, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. 1 Coríntios 6:20 nos diz, porque fostes comprados por bom preço. Paulo está fazendo uma alusão aqui à redenção, à compra de nós que éramos escravos, através da prata. Por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 7:23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Deixa eu só ver aqui, Não. Isso. Então, são esses versos que vocês ou que nós utilizamos para fundamentar a ideia de que a prata na Bíblia, ela simboliza a redenção. E lá no tabernáculo tinha a estrutura de prata que desde o início lá do Êxodo já simbolizava a redenção no período da lei. Tudo bem, presbítero? Amém, pastor. Isso, então tá ótimo. Teve pergunta? Não fica com dúvida. Pastor, de onde que está tirando isso aí? Irmãos, nós somos Bíblia. Vocês estão fazendo um curso bíblico que a nossa fundamentação é Bíblia. Pode perguntar que nós vamos para a Bíblia e mostramos na Bíblia, tá? Pastor, o senhor tem lá o livro Jesus, o meu livro Jesus no Antigo Testamento? Vergonha aqui. Ou o senhor só tem o Levítico? Não, eu tenho também, pastor. O Jesus do Antigo Testamento tem. Isso, pega lá no índice que você vai ver o preço da redenção, você vai ver a prata, o ouro. Dá uma olhada no índice lá, que lá eu falo muita coisa sobre isso aí, tá? É que aqui nós pegamos aí os versos e fomos falar diretamente na Bíblia. Mas no meu livro lá você vai ter bastante referência sobre essa questão, tá? Tanto do tabernáculo como essa questão que eu falei aqui. Principalmente quando você vê lá redenção, a mensagem, isso tudo que você está querendo montar aí, você vai ver as preciosidades que tem lá.